Alô, oi, testando. Vamos retornar à nossa aula, do passada, né, no último momento eu tive um imprevisto aqui em casa e não consegui explicar direitinho para vocês, as diferentes fases de modalidade de orçamento. Então, falando em primeiro momento que o orçamento, ele é parte integrante de um planejamento estratégico e que nesse planejamento estratégico ele contém objetivos e metas, o orçamento tem que seguir esses objetivos, essas metas, para que ele possa auxiliar a empresa a alcançar os seus objetivos, suas metas, tá? Então, vamos compartilhar a tela da, da nossa apresentação e aonde retornaremos a partir do ponto em que não ficou bem feito. Bom, nesse segundo módulo, nós estamos usando este livro aqui, o livro do Rogério João Lux, Manual do Orçamento. Aqui o Lux, ele separou por modalidades de orçamentos, mas vejam bem, a modalidade, ela vem de encontro com a necessidade que a organização apresenta. Então, vai depender de como ela se organiza, quais objetivos ela tem, qual o nível de detalhamento, tudo que é necessário para que a empresa atinja seu objetivo. Então, o orçamento, ela é uma ferramenta. Ela vem continuamente dar sequência nas ações na qual se propôs no planejamento estratégico. Então, a primeira empresa a realizar oficialmente o orçamento empresarial foi a Dupont, em 1919. Depois, na década de 50 a 60, várias outras empresas que tinham um corpo assim significativo por meio dos seus pensadores, Welsh, Gordon, Hilton, todos eles difundiram a base do orçamento. Nessa sequência, na década de 70, quando foi o auge, assim, em que todas as organizações de médio porte já almejava fazer e executar para que auxiliasse nos resultados da empresa, a alcançar as metas que elas pretendiam, principalmente a dar para os seus acionistas o din-din, dividendo, no qual o acionista tanto gosta, né? Tanto quer. O dono da empresa pretende isso. Então, o orçamento empresarial é o básico. E ele vai de encontro com a estrutura organizacional. Como a empresa está dividida no nível hierárquico? Quem é o chefe? Quem é o presidente? Né? Qual é o nível de poder que essa empresa tem, essa classificação? Acompanhado pelos departamentos. Então, quem é o chefe do orçamento? Cada departamento tem um chefe e o chefe do orçamento daquele departamento é o chefe da estrutura organizacional da empresa. Então, o orçamento empresarial, ele é dividido nesses tipos de operações. E os departamentos, como é que são divididos? Por tipos de ações, né? Departamento de compras, vai só comprar. Departamento de vendas, vai só vender. Departamento de custos, vai só elaborar o custo. Departamento de produção, e assim por diante, sucessivamente. Temos o financeiro, marketing, etc. Bom, nessa evolução do orçamento, nós temos o orçamento contínuo, que ele aproveita, assim, a cada período concluído como base para o próximo período do futuro. Então, ele vai sempre basear, o último que eu fiz vai ser assim que eu vou fazer no futuro. Ele não tem, assim, vamos dizer assim, a ferramenta tão poderosa para usar
outros tipos de artifício para projetar o seu custo, e sim olhar no passado e fazer o futuro. Já o base zero, ele vem com uma metodologia assim. Cada período que se encerra, cada ano que se encerra, cada setor de custos, de gastos, tem que justificar o que ele precisa gastar. Então, joga fora o que já fez e começa de novo e vamos expor se eu consigo fazer melhor. Então, o base zero, ele vai por pacotes de decisão. Quem decide tal coisa fica com o nível, até 10% do custo, eu posso decidir e autorizar o orçamento. Mais do que 10% do custo, eu tenho que justificar e vai para o meu diretor. Do meu diretor vai para o meu supervisor e assim por diante. Então, ele tem a hierarquia organizacional, mas ele é dividido por bases de pacote e que cada pacote de custo tem que ter uma justificativa, porque vai tratar cada custo como se fosse novo, não uma sequência lógica daquele hábito que sempre está executando, que é no contínuo. Já na evolução dos anos 80, apresentou-se o orçamento flexível. Ele é baseado nos recursos pelos níveis de atividade. Então, cada nível de atividade tem uma projeção de um determinado patamar de recursos. E ele pode ser mais modificado, né? Ele é mais flexível, ele tem um jeito mais brasileiro de se ajustar às situações, aquilo que acontece na empresa. O orçamento por atividade, que já veio no início do final dos anos 90, início do ano 2000, ele trata a empresa como várias unidades de atividade. Então, cada atividade vai ser eleita para coordenar os seus custos. Esses direcionadores de custos, baseado na atividade que se executa, é uma maneira de você olhar que tarefa a empresa não precisa fazer, que ela pode terceirizar. E que se ela terceirizar, vai ter menos problema de administrar, talvez não tenha um menor custo, mas talvez tenha mais eficiência por pegar um profissional capacitado, habilitado para desenvolver aquela tarefa que não é o objetivo principal dela. Então aí ela foca, qual que é o meu olhar como empresa, qual que é a minha missão em si, o que eu tenho que tirar das atividades que não me agregam valor e ficar somente com as atividades que agregam valor. O orçamento por atividades, ele foi muito estudado, principalmente pelo Catelli, né, na USP. Então, esse orçamento aqui teve o seu grau de significância. E depois, mais atualmente, Catelli jogou todo esse trabalho fora, fazendo uma outra artimanha com orçamentos, que nós vamos deixar isso para uma nova especialização, tá? E esse último que tem um nome aqui estrangeiro, né? Beyond Budkin, é como se fosse assim, o perfeito orçamento, ou o orçamento mais rico de detalhes, o orçamento mais poderoso, aquele que tem algo mais. O que é esse algo mais? A palavrinha chamada descentralização, tá? Descentralizado e flexível, porém guiado por um conjunto de princípios. Só que esse orçamento, nós temos que ter muito cuidado. Se a gente já faz tudo engessadinho e ainda existe vários ajustes, imagina você fazer de uma forma descentralizada, apenas seguindo princípios. A empresa tem que ter uma cultura organizacional bem preparada para usá-lo. Porque se ela não for rígida, as pessoas não forem rígidas o suficiente para atender os princípios, os objetivos e as metas ficam comprometidos. Então, o autor, Lunks,
ele separou nesses 6 níveis de orçamento e nós vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar o orçamento empresarial e eu quero um grupo para falar do orçamento contínuo, outro grupo para falar do orçamento base zero, outro grupo para falar do flexível e outro para falar das atividades e, por último, para falar desse Beyond Budgeting. O material desses orçamentos eu vou passar para vocês, né? Com certeza nós vamos estar trabalhando e eu vou dar um feedback para cada um desses grupos. Mas agora nós vamos retomar um pouquinho o conceito do orçamento para a gente entrar no orçamento de vendas. Os orçamentos são as previsões do que vai acontecer para um determinado período, que é o chamado período orçamentário. Então, no setor de venda, no departamento de venda, a gente estima a quantidade de produtos e serviços que a empresa planeja vender ou prestar, define o preço a ser praticado, observa os impostos que estão incidentes nessa receita, como também a quantidade para atender bem os seus clientes, né? De que forma essa venda vai acontecer, à vista ou a prazo, né? Então, o orçamento de venda é a primeira peça orçamentária que dá suporte, que dá base para todo o outro processo. Com base no orçamento de vendas, o que nós podemos citar assim? Num campo de futebol, um time de futebol vai prever quantos torcedores ele tem, se cabe naquele estádio, se vai divulgar pela televisão, quais são os seus seguidores e assim por diante. Numa empresa aérea, ela tem que notar qual o número de passageiros por rota, né? Quem pretende voar, compensa eu pôr um avião ou eu associar a uma rota a outra e economizar de certa forma. Nos hotéis, quanto que eu vou precisar ter de serviçais para poder preparar o ambiente limpo e a contento para atender quantos hóspedes? Qual a quantidade de ocupação que eu vou ter por dias e meses do ano? Empresas como Carrefour, Big, né, lojas americanas, ele tem que fazer essa projeção por milhares de itens, milhares de produtos em diferentes locais, aonde que só conseguimos com um bom sistema de informação. A Volkswagen, Fiat, GM, Ford, Renault, aliás, todas as companhias que fabricam carro, ele vai fabricar de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o que o cliente está querendo, né? Então, quais são as restrições internas para fazer um orçamento de venda? Primeira coisa, qual que é a minha capacidade produtiva? Qual que é a minha estrutura administrativa? Quanto de pessoal eu preciso? Tenho capital suficiente? Isso são as internas. Eu olho para mim primeiro, para depois ver como que eu vou me posicionar no mercado. No mercado, eu vou encontrar políticas de comércio. A política de comércio exterior pode ser desfavorável ou favorável para o meu produto. Qual que é a política de taxa monetária? Temos inflação? Não temos? Como é que está esse marcador aí? O mercado fornecedor supre a necessidade que eu tenho? Está de acordo com a minha capacidade de produção? Né? Tem alguma restrição de mão de obra? Eu preciso preparar os meus funcionários? Então, todos esses fatores vão colaborar para que eu inicie o processo de fazer o orçamento de venda. Mas eu posso, de repente, olhar o histórico, né? Ver a tendência das vendas que a empresa já tem, ver os nossos concorrentes, né? As indústrias e tal, e aí, assim, com base no que já aconteceu, projetar o que pode acontecer. Observar a tendência econômica e os fatores como taxa, inflação, juro, crescimento populacional, gasto, costume, etc. N pesquisas na área de marketing que a gente pode fazer em relação a isso para ter uma segurança maior da quantidade que eu vou vender. Existe também
uma perspectiva de mudança de preço. Quando vê que subiu o combustível, o petróleo, já vem lá o aumento do custo do frete, né? O frete das compras, da matéria-prima, etc. Qual é o plano de marketing previsto? Eu vou gastar aí 0,5% do meu faturamento ou não? Como é que está esse número? É suficiente e tal? O impacto de novos produtos podem tirar minha linha de mercado, ou eu posso agregar um produto a mais que eu já estou fazendo, né? E qualquer outro fator político e legal de lei, né, que pode ter mudança nesse período. Então vamos ver o que a empresa Floripa, naquele nosso material de apoio, o caso estimado, a empresa Floripa diz o seguinte: a gente tem que ler primeiro, para depois observar o quadro. Por quê? O orçamento de vendas, ele é elaborado de acordo com a multiplicação das unidades de venda pelo preço unitário de venda. Assim, por exemplo, na empresa Floripa, estima um volume de vendas de 3.000 unidades, aqui em janeiro, para o primeiro mês, com um histórico de incremento de 500, então 3.500. 3 mais 500 de incremento, 3.500. Para o próximo mês, 3.500 mais 500, 4.000 unidades para cada um desses meses. A empresa projeta um preço de venda de R$ 80 por unidade e impostos estimado em 20%. Então, eu multiplico o preço unitário pela quantidade de venda, unidades de venda tem o valor da receita. Com base no valor da receita, eu tenho a incidência, eu tenho a base de cálculo para incidir o imposto sobre PIS, COFINS, ICMS, etc. Ele fez um mix aqui para dar esse 20%, tá? Todo o imposto baseado na receita vai estar aqui nesse mix de 20%. Então, a receita líquida é o quê? É a receita bruta, menos as deduções, os impostos, eu tenho a receita líquida. E assim por diante, a cada um desses meses. Pessoal, esse é o primeiro orçamento. Olha aqui, ó, a cabeça do orçamento. Agora, nós vamos ver que para cada empresa existe uma política de quanto eu preciso deixar de estoque para não sair correndo, ter falta, ter interrupção na minha venda. Então, eu tenho que determinar quantos por cento da minha venda eu tenho que ter em estoque. Ou quanto eu consigo produzir, né, e ter a contento para não faltar para a minha venda, para eu não perder venda. Então, a política de estocagem de matéria-prima, né, para depois dar suprimento para a política de estocagem de produto acabado. E assim por diante. Vamos ver como é que fica o plano de fabricação. Bom, o plano de venda já fez lá as unidades que eu pretendo vender. E aí eu vou ver quais as características relativas à armazenagem do material. Quanto eu posso fazer de escala de fabricação para ter uma escala mais econômica? Qual que é a minha capacidade máxima? Se eu tenho que deixar um limitezinho, porque se quebrar uma máquina, se der algum problema, eu não consigo atender. E qual a duração do tempo desse processo industrial? E como estão os lotes econômicos de fabricação? Qual a mão de obra que eu vou utilizar? Quanto dela em face da variação da fabricação? E os arranjos entre os programas de fabricação de produtos de diferentes sazonalidades. Então, aqui eu não vendo isso, mas eu vendo esse outro. Não vendo produto A, mas eu vendo produto C. E assim por diante. Então, baseado no texto da empresa Floripa, daquele material de apoio, nós tivemos o seguinte: uma estimativa realística para determinar a necessidade de estoque é essencial na elaboração do orçamento de produção. Excesso de estoque por mês pode conduzir à redução do produto e demissão de funcionários no mês seguinte, ou a ociosidade de mão de obra, né, e de equipamentos.
Por outro lado, estoques inadequados podem resultar em um aumento de custo com o pagamento de horas extras ou perdas de pedidos e de clientes. Então, a empresa Floripa acredita que pode satisfazer as exigências das vendas futuras, mantendo um estoque de 10% do valor da venda orçado para o próximo mês. Exemplo, o estoque final de janeiro é de 350 unidades, 10% de 3.500, que é a venda de fevereiro. O orçamento de estoque está nessa planilha aqui. Então, nós vamos ver o seguinte: o meu estoque final de unidades acabadas, eu vou olhar no que eu planejei vender para o futuro, 10% vem para cá. 10% daqui vem para cá. Com um ritmo de incremento de 500 unidades por mês, o próximo mês seria 4.500, então 450. O total da previsão que eu tenho que ter em estoque. O que eu vou vender, mais o meu estoque final, tá? E aí eu vou observar o que eu vou ter de estoque inicial. Eu vou ter o estoque de inicial, 10% do que eu tinha previsto para o mês subsequente. Então, o 10% continua. De 3.000 aqui, 10%, 300. De 350, de 3.500, 350. De 4.400 unidades de estoque inicial. Então, quanto que eu vou precisar fabricar? Se eu tenho de início 300, né? E vou ter que vender 3.000, o que eu vou fazer ao contrário? Eu vou pegar e fazer o CMV ao contrário. Então, eu tenho que ter 3.350 menos o estoque final, eu tenho 3.050. Então, o contrário é o seguinte, ó, o início mais o que eu preciso de estoque final. Eu tenho a quantidade de previsão necessária para o período, menos o que eu já tinha em estoque, é o que eu preciso produzir. Ok, pessoal? Para produzir, nós vamos ver os custos da matéria-prima, o custo da mão de obra, né, e os custos indiretos de fabricação. Para os custos da matéria-prima, nós teremos que observar algumas quantidades exigidas para atender o fornecimento dessa área de compra, elaborar um programa de suprimento, né, sobre qualidade, armazenagem para não ter desperdício, entre outros, e determinar o custo da matéria-prima necessária para a fabricação, incluindo o plano de investimento e informações da área financeira. Tá? Então, nós temos os seguintes dados. O estoque de matéria-prima desejada é novamente um componente fundamental para o processo orçamentário. Por exemplo, estoques inadequados podem resultar em paralisação temporária da produção da empresa. Por essa razão, seu bom relacionamento com os fornecedores, a empresa Floripa estima a necessidade de um estoque de matéria-prima também de 10% da produção do próximo mês. Tá? Então, ele precisa de um estoque de matéria-prima nesse sentido. Cada unidade produzida requer 2 quilos de matéria-prima a um custo de R$5. 2 quilos de matéria-prima a um custo de R$5. Então, nesse quadro aqui, você vai planejar o quê? O que eu vou produzir, 3.050. 2 quilos para cada unidade, eu vou precisar dessa matéria-prima de 6.100, mais 10% do que eu preciso do período subsequente, ou seja, estoque final 10%, estoque inicial 10% do começo, tá? Então, 610 aqui. Então, 6.100
e é a quantidade de quilos de matéria-prima. Mais o que eu preciso para o estoque final, eu vou ter 6.810. Menos o que eu tenho que ter, que eu já tinha em estoque, que é o meu estoque inicial de matéria-prima, eu vou precisar comprar apenas R$6.200, ou 6.200 quilos de matéria-prima a R$5, vou pagar R$31. Da forma que é conduzido esse primeiro mês, os demais também são. Então, os 610 vem 10% do total da necessidade e assim por diante de cada um deles, tá? Depois do custo da matéria-prima, nós vamos olhar como que é elaborado o cálculo da mão de obra. E nisso a gente tem que perceber quanto gasta para fazer cada produto, né? Qual a variação da inflação para o período do processo produtivo, porque é um valor que eu vou colocar na matéria-prima, vou colocar no produto em fabricação e junto com os custos indiretos para poder formar o preço para vender isso. Então eu tenho que considerar também o fator monetário aí desse total do custo de produção. Então, vejamos bem que a mão de obra vai ser produzida em cima das unidades. Eu gasto... antes de iniciar aqui, vamos olhar o que a Floripa fala sobre o consumo da mão de obra. Na empresa Floripa, são necessárias 2 horas de trabalho direto para produzir cada unidade. A hora trabalhada, incluindo encargos, é R$10. Então, podemos ver essa tabela a número 4. Então, eu vou produzir 3.050, vou gastar 2 horas, então vou precisar de 6.100 horas a R$10, eu vou ter 61. E assim por diante nos demais meses. Vamos agora para os custos indiretos de fabricação. Esses custos indiretos não dependem diretamente da quantidade produzida. Eles existem e são assim, mão de obra indireta, depreciação, outros materiais, seguros, aluguéis, serviço de terceiro, energia, etc. Tudo no chão de fábrica, tá? Porque nós temos ainda o processo administrativo, que aí vem com a segunda parte, a de vendas, né? Então, comercial, administrativo e financeiro, que entra lá na DRE. Nesse momento, eu quero saber os custos relacionados com o processo de produção no chão de fábrica. E a empresa Floripa diz o seguinte, que parte dos custos indiretos vão variar, nem todos, né? Parte deles, com base nas horas orçadas de mão de obra direta. Então, materiais indiretos vai ser R$1. Materiais indiretos, R$1 por hora. Eu vou usar 6.100 horas, lá da outra tabela, tá? Então eu vou ter R$6.100. Mais um detalhe, a mão de obra indireta é de R$1,5. Então, a mão de obra indireta, o que eu vou pegar? Eu vou colocar 6.100 horas mais 1,5, aliás, vezes 1,5, que vai dar 9.150. E a energia elétrica dos materiais indiretos, cadê? Ela é fixa. A mão de obra indireta no valor de 9.150, nós já falamos. A empresa também reconhece que parte da manutenção é fixa, são assumindo os seguintes valores dos custos conforme a tabela que tem abaixo. Então, já olhamos aqui que o 3.050, o 3.550 e o 4.050, ele já foi dado no material auxiliar. E que a manutenção também. Então, aqui, praticamente, ele fala no material auxiliar
auxiliar, né? Como você construiu a tabela dos custos indiretos de fabricação, baseado no número de horas trabalhadas em cada produto, e deu aqueles que são customizados ou que são frequentes no custos fixos. Ainda temos como custos indiretos de fabricação o salário da supervisão, que também foi dado, até aqui, olha, a depreciação por cada período, as taxas e os seguros e a manutenção. Então, total dos custos fixos foram 33.200, mais o 19.520, que é o da tabela anterior, nós temos 52.720. E, como base dos custos indiretos, um rateio baseado em horas de mão de obra direta. Assim, eu vou construir o custo de fabricação somando 51, o total de custos indiretos de fabricação do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, vai dar um total de 167.760. E vou dividir pelo total das horas de mão de obra direta trabalhada. 6.100 mais 7.100 mais 8.100, dando 21.300. Então, aqui eu tenho um rateio dos custos indiretos de fabricação 7,88 por unidade, não por hora fabricada na unidade. Então, se eu gasto 2 horas para fazer uma unidade, é 2 vezes 7,88, ok? Bom, aqui nós já estamos chegando nos dados para compor, né, os orçamentos de matéria-prima, mão de obra, custos indiretos. Eles reunidos contribuirão para a gente formar o custo do produto vendido, tá? Vamos analisar como que se projeta isso? Os custos e despesas administrativas, de venda, financeiro, com o pessoal, inclui todas as despesas necessárias para a gestão da operação da empresa, através de alguns itens relativos ao pessoal, viagem, telefonia, correios, material de escritório, depreciação de bens, taxas, seguro. Mas esses aqui são administrativos. Bom, vamos ver o que a empresa comenta sobre esses administrativos. Que para determinar a despesa variável, a empresa estabelece uma política de comissão. Tá? Então, a comissão ela é feita em cima de R$3 por unidade. Então, R$3 por unidade, eu vou vender 3.000 unidades, vai dar 9.000. R$3 por unidade, ver a quantidade de vendas de fevereiro e assim por diante. O frete, ele é calculado R$1 por unidade. Então, R$1 vezes 3.000, 3.000. 3.000 mais 9, 12.000. Então, aqui eu vou saber as despesas variáveis com vendas, tá? De cada mês proporcional à quantidade de unidades vendidas. Bom, despesas fixas. O cálculo das despesas variáveis no mês é baseado pelo número de unidades vendidas, no caso a comercial, estimadas no orçamento de venda, por exemplo, que nós acabamos de falar do frete e da comissão. Já para os fixos, esse vai ter que olhar caso a caso e olhar a tendência do que você vem pagando, né? Então, aqui ele deu na tabela 3.6 esses custos, todos eles aqui. Então, a somatória desses custos, né, de propaganda, salário de vendas, salário da administração, depreciação, taxas e seguro, somam 23.000. Mais os 12.000 da planilha anterior, eu tenho 35.000. E assim por diante, sucessivamente, preparamos. Agora, a demonstração do resultado de exercício, ela é projetada e elaborada a partir dos orçamentos operacionais auxiliares, como o orçamento de venda, o de fabricação,
o de despesas operacionais, etc. Então, desde aqui, ó, o de venda, como eu preciso ter em estoque, quanto eu vou produzir, né, o custo da minha matéria-prima, da mão de obra, dos custos indiretos, aí eu consigo formar esse custo aí, né, da DRE. Antes de entrar na DRE, vamos observar o seguinte, que cada unidade produzida de material direto, eu gasto 2 quilos a R$ 5,00, R$ 10. Mão de obra, eu gasto 2 horas. Em R$ 10 a hora, serão R$ 20. E dos custos indiretos de fabricação também são 2 horas, que está de acordo com a mão de obra direta. Então, 2 vezes 7,88, eu tenho 15,76. A somatória desse é o custo do CPV, é o que eu posso colocar na DRE. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica a DRE. A DRE pega o orçamento de vendas, está aqui, 240 mil, e os demais meses, projeta as deduções, que é 48 mil, que é 20% da venda, me dá a venda líquida, né? Aí eu vendi quanto? 3 mil unidades, e um custo de 57,80, vamos voltar aqui, 45,76, então 3 mil unidades vendidas, eu vou ter aqui 137.280, tá? Baseado na última tabela que nós fizemos. Então, meu lucro bruto vai ser de 54.720. As despesas operacionais com venda, a gente pode olhar no material auxiliar, na tabela 3.6, que é a tabela onde tem a comissão, né, das vendas, o frete, né, e as demais despesas fixas. Né? Então, somando tudo isso, os 35 mil, você pode olhar lá nessa tabela 3.6. Então, aqui eu tenho lucro bruto, menos as despesas com vendas administrativas, eu vou ter o lucro operacional. Nossa, para vender 240 mil, vou ter só 19 mil de lucro, 19.720. Mas não é só isso. Você ainda tem que pagar a contribuição social e imposto de renda, que foi solicitado na construção do orçamento de resultado, tá? Então, aqui você já está projetando o seu resultado. Bom, a geração de propostas de investimento, de capital, de caixa e de projeção de balanço patrimonial, também a projeção do fluxo de caixa, falaremos no próximo vídeo, tá? Até agora, muito obrigada. Gostaria que vocês iniciasse esse trabalho hoje, tá? Para me entregar na semana que vem, usando a planilha modelo, ou pode mesmo usar no material, fazer a tabela à parte, mas eu gosto do Excel, porque o Excel você soma, divide, multiplica, você já faz tudo isso dentro da planilha do Excel. Então, pessoal, até a nossa próxima orientação. Muito obrigada a vocês. Um grande abraço e hoje à noite eu não vou estar online com vocês, tá? Tchau, tchau.